E acontecerá que naquele dia o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Em alguns está escrito gordura, não é isso? Então olha só, pessoal, preste atenção. Aqui fala que o jugo será quebrado por causa da unção. O jugo, pessoal, não sei se você já viu, um jugo é uma peça feita de madeira que coloca no animal para poder controlar ele, no boi ou no jumento. Você já viu ou não? Não, quem já viu? Então é colocado no pescoço dele para poder ter um controle sobre ele. E aqui fala, pessoal, que o jugo ele é quebrado por causa da unção. Pessoal, de vez em quando o diabo ele vem e coloca um jugo sobre muitas pessoas, até sobre os cristãos também. Ele coloca um jugo. Para quê? Para ele ter controle sobre a vida da pessoa. Ele coloca um jugo no pescoço da pessoa. E às vezes esse jugo é representado por uma doença, por uma opressão, por uma insônia. Então de vez em quando o Satanás vem e coloca um jugo no ombro da pessoa. Aí o diabo começa a controlar a vida dela. A pessoa passa a estar sob o controle de Satanás. O que o diabo quer, a pessoa acaba fazendo, porque o diabo tem controle sobre a vida dela. Mas aqui fala que o jugo ele será quebrado, será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Então eu quero falar de três coisas aqui para você. Quero falar da justiça, da unção e do poder. Da justiça, da unção e do poder. Quero falar dessas três coisas aqui. Porque a unção, ela gera o poder. Sem unção não há poder. A pessoa pode subir na parede, pode dar nó em pingo de água, pode fazer o que for. O que gera o poder é a unção. É a unção. Então, se não houver unção, não vai haver poder. E o jugo do diabo permanece. O jugo do diabo permanece sobre o ombro da pessoa. Pessoal, conversando com muitos, a gente que fica evangelizando de um lugar para o outro, então a gente às vezes conversa com muitos crentes. E o que tem de crente sapato do diabo, sapato do Satanás. O diabo colocou um jugo no ombro dela e o diabo faz o que quer com ela. É doença, é perturbação, até o trabalho de bruxaria que faz para ela acaba pegando dela. Então, o que tem de crente sapato do diabo, aí, por falta de unção na vida dessas pessoas, o jugo não é quebrado. O jugo do diabo permanece ali. E aí, como a gente acabou de falar, a unção, ela gera o poder para poder quebrar o jugo. Para poder quebrar o jugo. Aqui, no livro de Salmos, como a gente falou, Salmo 45, foi isso que eu falei? Salmo 45. Pessoal, você quer a unção? Você quer a unção para o jugo do diabo ser quebrado da sua vida? De repente agora não tem nenhum jugo de Satanás na sua vida.
Graças a Deus por isso. Mas o diabo vai vir colocar o jugo dele. O diabo vai vir colocar para controlar a sua vida. E se não houver a unção, então aquele jugo do diabo permanece e você é um crente sob o controle de Satanás. Você quer a unção? Quer ou não quer? O que fazer? O que fazer para receber a unção? Lendo a palavra de Deus, eu falei para mim mesmo: meu Deus, o que eu faço? O que eu faço para me ter mais unção, para me ser ungido do Senhor? O que eu faço? Aí, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, um dos versículos, um dos textos que eu li, que faz a pessoa ser ungida, que faz a pessoa ter a unção, um dos textos que eu li foi esse aqui que eu vou ler para você. Eu li outras coisas que faz a pessoa ser ungida, mas esse que eu vou ler foi um dos textos que eu tinha falado, aliás, que eu li aqui no Salmo 45, no versículo 7, fala assim, ó, Salmo 45, versículo 7, ó: tu amastes o que? A justiça. Tu amastes a justiça. Pessoal, quando a gente ama uma coisa, preste atenção, quando a gente ama alguma coisa, aquilo passa a ter prioridade na nossa vida. Quando a gente ama. Quando a gente não ama, a gente despreza aquilo. Quando a gente ama, a gente vai ter tempo para aquilo. Sim ou não, Deus? Aquilo passa a ser prioridade na nossa vida. Se não ama, então é desprezado, a pessoa deixa para trás. Mas se ama, tem prioridade. Por mais que a pessoa tenha uma vida corrida, então se ela ama determinada coisa, ela vai ter tempo para aquilo. Por exemplo, se você ama Deus, realmente você vai ter tempo para Deus, por mais que a sua vida seja corrida. E aqui fala: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? O pecado da iniquidade, sabe qual é ou não? É egoísmo. O pecado da iniquidade é o egoísmo, a pessoa que só pensa nela. E Cristo falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, iniquidade é egoísmo. E aqui fala: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. E olha só a unção agora, olha só a unção. Olha só o que a justiça faz. Ó, por isso Deus, o teu Deus, fez o quê? Te ungiu. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então, está vendo? Então, amar a justiça faz a pessoa ser ungida. Amar a justiça e odiar a iniquidade, ou seja, não ser egoísta. Não ser egoísta. Então, amar a justiça e ter ódio da iniquidade traz a unção. Traz a unção. Porque a pessoa ela pode orar, jejuar, pedindo a unção, mas se ela não amar a justiça e odiar a iniquidade, ela não vai ser ungida. Não vai ser ungida. E se não tiver unção, não tem poder. E se não tem poder, você vê um vai gerando o outro. E se não tiver poder, o jugo do diabo continua no pescoço da pessoa. O diabo tem controle sobre a vida dela. Então a justiça, ela traz a unção. A justiça.
Você sabe que justiça é aquilo que é justo. É aquilo que é justo. Está escrito, pessoal, que balança enganosa é abominação para o Senhor. Ou seja, injustiça. Está escrito também que os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus, aquele que é injusto. Então, justiça é aquilo que é justo. É aquilo que é justo. Tem até uma frase que fala que pior do que você ser vítima da injustiça é você fazer injustiça. É a pessoa fazer injustiça. É pior do que a pessoa ser vítima da injustiça. Por exemplo, pessoal, é justo você amar o próximo, como a gente tem falado, amar o próximo como a você mesmo. É justo? É justo você se deixar ser usado por Deus para salvar alguém? É justo isso ou não? É justo ou não é? Por que é justo? Porque alguém se deixou ser usado por Deus para poder te salvar. Alguém renunciou, alguém sacrificou, alguém passou por lutas para poder salvar a sua vida, para poder te salvar. E você foi salvo por causa dessa pessoa que se deixou ser usada. E é por isso que você está salvo. Então é justo a gente se deixar ser usado para poder salvar alguém. É justo isso? Se a gente não se deixa, então é injusto. É injusto. Por exemplo, pessoal, é justo você colocar Deus em primeiro lugar? É justo você amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que a sua família, os seus filhos? É justo isso? É justo ou não? É justo. Por quê? Porque Jesus te amou. Ele te amou. Ele te priorizou. Está escrito, pessoal, que nós somos a primícia. Nós somos a primícia. Israel é a primícia do Senhor. Ou seja, você está em primeiro lugar para Deus. Você está em primeiro lugar. Então é justo, pessoal, a gente colocar Deus em primeiro lugar. Isso é justo. E como a gente acabou de falar aqui na palavra de Deus, que a justiça, ela traz a unção. A justiça, ela traz a unção. Você quer ser ungido? Você quer receber a unção? Então você tem que ser justo. Você tem que ser justo. Se você pratica a injustiça, então você não é ungido. Você não é ungido. Mas se você pratica a justiça, você é. Aí essa justiça traz a unção, e a unção traz o poder de Deus. Aí quando o diabo vier colocar um jugo em você, aí você quebra aquele jugo do Satanás. Se fala: Satanás, sai daqui, demônio, sai daqui, inferno. Aí você pega aquele jugo de Satanás, aquela doença que o diabo vem colocar no teu corpo, aquela miséria, aquela depressão, desemprego. Aí você usa o poder de Deus através da oração e quebra aquela praga. Então, pastor, eu quero ser ungido. Então ama a justiça. Ama a justiça. Pastor, mas tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço para se amar a justiça? Tem que se pagar um preço ou não? Tem. Mas eu prefiro pagar um preço de amar a justiça do que pagar um preço de não amar a justiça, da injustiça. Eu prefiro pagar o preço de amar a justiça e ser ungido por Deus. Amém? Tá certo, pessoal?
eu vou fazer a oração por vocês, a oração da dependência de Deus, para você depender só de Deus. Fique de pé. Fique de pé. Isso, vem aqui na frente do altar. Você vai concentrar a sua fé. Amém? Tem até uma senhora que me mandou uma mensagem ontem, a dona Marli, que ela é obreira. Aliás, eu deixei o carro lá na garagem da casa dela. E ela me mandou uma mensagem ontem. Falou assim: pastor, só daquela conversa que eu tive com o Senhor, eu fui abençoado. Eu fui renovada, ela falou. Fui renovada. Amém? Isso é unção. Isso é poder de Deus. Amém? Isso é unção. Pessoal, antigamente só os reis e os sacerdotes eram ungidos, só os reis. Hoje todo mundo pode ser ungido, todos. A palavra poder, ela está escrito 1672 vezes na Bíblia. 1672 vezes você encontra a palavra poder. 120 vezes só no Novo Testamento. E é como a gente acabou de falar, a unção gera o poder. Amém? Pessoal,